Você vê, então você vê a importância, né, como você está dizendo, como você está sublinhando, a importância de você acompanhar essa criança até a fase de adulto, né, adolescência e tal. Mas no seu dia a dia você sabe de, por exemplo, das patologias que esses pais têm, ou eventualmente, né, e que podem afetar a criança, Sim. é nisso que você Sim, quando a gente faz a consulta já no pré-natal, e se não for no pré-natal também, eu sempre vou ter, os antecedentes familiares, tanto da mãe quanto do pai, dos avós. Às vezes, conforme a história, a gente estende um pouquinho mais, vai para bisavô, vai para tio, porque isso é muito importante e isso levanta alerta para várias doenças, né. Colesterol, diabetes, hipertensão, isso tem muito. Bastante, mas a gente hoje fala muito, né, sobre o autismo. Então, se eu tenho história familiar, se eu tenho uma prematuridade, se aquela mãe ela é mais velha, ela tem mais chances, isso serve como alerta do que eu tenho que ficar atenta no futuro dessa criança. Então, toda a história familiar vai impactar naquilo que eu tenho que ter mais foco na medida que essa criança está evoluindo. entendo. E, assim, é claro que o assunto é muito extenso, mas, Nossa, eh, sinais de alerta para. para os pais, o que Para os pais. hã, Primeiro, assim, muitos pais chegam para mim e falam: "Doutora, eu vou fazer um curso de como cuidar do bebê". Aí eu olho para eles assim: "Vamos lá, cuidar do bebê eu vou te ajudar aqui na sala". O curso que eu oriento sempre é de primeiros socorros. Eu acho que esse curso é o mais importante hoje para mim, porque todo mundo tem medo de engasgo, então eu acabo recomendando muito um curso de primeiros socorros e tentar estender para as pessoas que vão cuidar do bebê. Aí, o que é importante? Um bebê recém-nascido, sinais de alerta no bebê recém-nascido, ele ficar muitas horas sem mamar. Um bebê que acabou de nascer, ele não pode ficar sem mamar mais do que 3 horas, porque ele tem um risco de hipoglicemia e de desidratação. Um recém-nascido com febre, e hoje mudou, né? A febre é 37,5, ele tem que ser visto. E eu falo que recém-nascido com febre, ele vai para o hospital, porque ele vai coletar exames, ele tem que ser avaliado. Sonolência, além do que você está acostumada, eu não consigo acordar esse bebê. Ele está dormindo, eu não consigo acordar, ele tem que ser avaliado, né? Porque pode estar acontecendo alguma coisa mais grave. Agora, febre, baixa ingesta, não para de chorar, um choro incontrolável. Bebê chora, eu sei, mas um bebê que está chorando 3, 4 horas, 5 horas seguidas, isso não está normal. Ele tem que ser visto. Isso é sinal de alerta mesmo. você vê, eu acho isso uma grande dificuldade, porque eu imagino aquelas famílias que eventualmente não têm o poder aquisitivo para ter um pediatra e tal. Então ele está arriscado, vamos dizer assim, a cada vez que ele vai procurar um médico, ser um médico diferente. Então você não tem um segmento. Não, não tem. Mas eu vou falar para você, eu já trabalhei em PS muito tempo, eu não trabalho já desde 2011. Eh, as pessoas, elas acabam muitas vezes também indo para o pronto-socorro, porque não tem tempo de marcar uma consulta. Quantas vezes eu atendi criança na madrugada e a gente era proibido no hospital de dar atestado para fazer atividade física. Isso não é consulta de pronto-socorro. Só que a gente acaba tendo um hábito muito de ir para o PS em qualquer situação. Febre, o primeiro pico febril de uma criança que já maiorzinha é uma situação. Agora, falar de um recém-nascido é outro, ele tem que ir. Eu tenho bastante paciente fora do Brasil e, assim, não é na primeira febre, o hospital não abre a ficha. Esse paciente não vai ser visto. Eles pedem para esperar 48, 72 horas. Só ir para o hospital em sinal de alarme. Febre não é sinal de alarme, você medica. Espera passar febre, vê como seu filho está. Eu sempre fiz isso. Tá com febre? Ah, tá com 39. Beleza. Vai medicar. A gente vai esperar passar. Aí você vê uma criança pulando, brincando, subindo pelas paredes, ela pode esperar ser vista. Agora, passou a febre, esse menino tá lá, que não levanta da cama, é pronto-socorro. Então, é que a gente tem essa coisa do imediatismo, e hoje o WhatsApp deu uma piorada. Espirrou, você tem mensagem, né? As pessoas não.
Elas estão tão ansiosas que coisas muito simples elas estão te procurando, que elas esperariam antigamente para uma consulta, hoje elas não esperam. Então tem muito da ansiedade da família. Mas eu tento, assim, no geral, eu tento tranquilizar muitas pessoas. Eu quero que elas procurem o hospital na emergência, quando for necessário, porque se não for, ela tem que estar orientada. Se ela está toda hora no pronto-socorro, é porque ela não foi orientada. Então a gente tem que orientar, né? Qualquer pediatra tem que orientar. Não me importa se é do SUS ou pediatra particular. O do SUS, a criança no posto, ela passa em consulta, o pediatra está lá, ele tem por obrigação de orientar, né? Eu consigo fazer uma consulta de 10 minutos se eu precisar. Eu demoro 1 hora e meia. Mas se eu precisar fazer em 10, eu vou fazer. E o básico eu tenho que estar falando. E isso é muito importante, né? A gente consegue. Você consegue ser enxuto. Eu não vou perguntar do seu cachorro nesse dia. Se o cachorro também está bem de saúde. Mas o mais importante, a gente vai focar. E isso é importante. Você falou em imunidade, Uhum. né? O que a gente pode fazer para... Existe alguma coisa que a gente pode fazer para fortalecer a imunidade? Existe. Primeiro, se a gente voltar lá na gestação, né, os cuidados com essa mãe, as vacinas, ela comer direito, ela ser acompanhada. Quando o bebê nasce, quando você tem um parto via vaginal, você já tem esse bebê sendo colonizado por outro tipo de bactérias, né? E acaba conferindo uma imunidade melhor para esse bebê. Quando parta a cesárea, é outro tipo de microbiota que esse bebê vai ter. Então, a gente, assim, tenta a amamentação, o leite materno exclusivo, dentro da possibilidade, nem todo mundo é possível. As vacinas dessas crianças devem estar em dia. O bebê já toma vacina na maternidade e depois vai tomar com 2 meses de vida, e daí vai, gente, até 1 ano e meio vacinando, né? Com alguns períodos sem vacina, mas até 1 ano e meio é muita vacina. Comer bem, dormir bem, brincar ao ar livre e se sujar é o que dá imunidade para qualquer pessoa. Agora, a criança que fica o tempo inteiro trancada, ela não brinca, ela não se suja, caiu no chão, tudo esterilizado, ela vai te dar mais trabalho. E eu vejo no consultório, criança que não come, que não dorme, ela fica mais doente. Mas com certeza, isso é o dia a dia. Não come, não dorme, adoece. Isso é fato. Usando nesse campo do alerta que o Luiz perguntou, você sabe que veio uma preocupação, porque hoje os pais trabalham muito fora, fica a criança com um babá, com alguma cuidadora, né? Ou deixa em algum local profissional, é o alerta aos pais quanto à violência, né? À criança, né? Sim. Quando perceber isso, né? Essa é uma situação que os pais devem ficar muito preocupados, né? Hoje Quando tem a gente se contato. preocupa. Você já enfrentou isso? Já enfrentei. E, assim, sinais de alerta para essa criança é uma mudança de comportamento, muito importante. Então, era uma criança que era feliz, que ia para a escola feliz, e ela mudou o comportamento. A criança pode mudar o comportamento por tudo, não só por violência. E não fala, né? Só Não muda fala, ela muda o comportamento. Passa a fazer xixi na cama e ela já não fazia mais. Ela parou de comer, ou está comendo demais, ou ela não está se comunicando, ela acaba estando um pouco mais distante dos adultos. Ou ela perdeu alguém, né? A criança vai mudar. Às vezes, não, ela só está tristinha. Ela pode estar mais do que triste. A criança também pode ter depressão, um adolescente. Então, a gente tem que ficar atento, sim, à mudança de comportamento. Crianças e adolescentes, você tem que ficar atento, E acho que na sempre. dúvida é procurar o pediatra, dividir isso com o Sim. pediatra. E sim, isso acontece bastante, Nelson. Assim, infelizmente, eu já tive essa situação e de pai e mãe entrar em contato e a gente procurar ajuda, procurar uma avaliação de psicóloga, fazer uma avaliação clínica, né? Essa criança precisa ser vista e tentar descobrir o que é que está acontecendo, né? Dentro da escola ou em casa, em algum lugar. Recentemente, assim, também uma outra coisa que veio à cabeça em relação a alguns tipos de alerta com os filhos, o que me veio foi o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos emitiu um alerta sobre o aumento do autismo, né, nos Estados Unidos. Você tem visto aumento aqui também? Eu não falo como aumento, Nelson, na verdade. Se a gente for lá atrás, por exemplo, quando a gente estava na faculdade, eu não aprendi autismo. Eu nunca tive aula sobre autismo.
Eu não tive. Naquele tempo ainda, eu lembro de, junto com a sua irmã, a gente fazer visita em hospital psiquiátrico, que era uma grande prisão, né? Na verdade, as pessoas ficavam isoladas do convívio familiar. E nós não sabíamos nada. Eu também não sabia. Fiquei sem saber muito tempo sobre autismo. Eu passei a estudar, a gente passou a se interessar. Eu acho que hoje as pessoas estudam sobre e elas têm um olhar mais treinado. Agora mesmo assim, eu estou fazendo uma pós-graduação em transtorno do espectro autista, porque eu quero saber mais. E assim, e no consultório, até por conta de estar estudando, eu consegui perceber um pai e uma mãe de famílias diferentes, eles eram autistas e eles não tinham diagnóstico. Por alguns sinais que passaram desapercebidos. Só que quando a gente conseguiu o diagnóstico, passou no psiquiatra, os dois me agradeceram. Eles falaram, doutora, você mudou minha vida. Porque sempre eu tive problemas e dificuldades, os quais não foram diagnosticados e não foram tratados. Então, e as pessoas têm, você tem vários níveis, né, de TEA. E às vezes, quando é muito leve, pode passar desapercebido e você vai diagnosticar lá na idade adulta. Então, nós estamos aprendendo mais, estudando mais. Eu também trabalhei 4, 5 anos numa clínica onde eu era a única pediatra, mas tinham 8 psicólogas que faziam o trabalho exclusivamente com criança autista. Então, eu aprendi muito nesse período e também por isso que agora eu estou estudando, porque eu acho que é muito importante. A gente precisa estudar. O autismo não é remédio. Autismo é uma condição genética, né? Tem história familiar. Autismo não é causado por vacina também, né? Você vai acontecer alguma coisa, algum gatilho, e isso vai acontecer, mas é genético e não é aumentou ou por isso ou por aquilo. Não, eu acho que as pessoas melhoraram a acurácia delas no diagnóstico. É muito mais isso.